São todos com a graça de Cristo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, esse terceiro dia de Semana Santa, cujo tema central, o tema geral é restaurados em Cristo. O que você tem feito para que Cristo restaure a sua vida? Será que você tem permitido que Cristo mude a sua história? Será que você tem permitido que Deus transforme o seu caminhar? Jesus, o caminho, a verdade e a vida, ele deseja ansiosamente transformar a sua história. Hoje nós vamos falar sobre um tema intrigante, mas bem interessante. Uma figueira sem frutos. A primeira pergunta que eu faço para os queridos é a seguinte: qual que é a utilidade de uma figueira sem frutos? Qual que é a utilidade, por exemplo, de uma mangueira que não tem manga? Qual que é a utilidade, por exemplo, de uma goiabeira sem goiaba? Será que tem alguma utilidade? Será que tem algum valor essas árvores sem fruto? Mas antes de nós respondermos essa intrigante, interessante questão, convido você a curvar sua fronte para que juntos possamos orar e nos comunicarmos com o nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui falando de Ti, entregamos a nossa vida a Ti. Pai amado, temos vários problemas. O medo, ele tem penetrado na nossa vida. Em meio a essa pandemia indefinida, o medo da morte tem imperado nos nossos corações. As angústias, os medos, os temores têm sido o personagem principal em muitos corações. Mas que nós possamos cada vez mais colocar Cristo no seu devido lugar. Que Ele, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se torne o principal personagem da nossa história. Que nós possamos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida, para que possamos vencer toda e qualquer batalha, vencermos todo e qualquer medo. Pai amado, dá-nos essa força, dá-nos essa motivação para buscarmos Cristo em todos os momentos. Que nós não possamos buscar Cristo só nos momentos bons, mas também nos momentos de tribulação, nos momentos de prova, nos momentos tristes da nossa vida. Pai amado, que possamos colocar Deus em primeiro lugar, porque todas as coisas que nós necessitamos, que Deus conhece, nos serão acrescentadas. Pai amado, abençoe esse irmão que está a ponto de tirar sua vida. Abençoe esse irmão que está em dúvidas com relação ao batismo. Dê a eles a certeza. Coloque no coração deles o teu amor, para que essas vidas possam escolher a Cristo cada vez mais. Cristo é o nosso amigo. Cristo é o nosso grande protetor, nosso grande salvador. Mas que possamos dar entrada nos nossos corações para a atuação de Cristo. Cristo, ele não arromba o nosso coração. Cristo, ele não é mal educado. Mas ele, como um cavalheiro, ele, como um gentil servo de Deus, ele quer entrar com toda a alegria no nosso coração. Pai amado, fortaleça-nos e que possamos cada vez mais permitir que Cristo restaure a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Lembramos daquela pergunta, que eu fiz para vocês: para que serve uma figueira sem fruto? Será que ela tem algum valor? Convido você a abrir lá em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 23. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 23. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, para que serve uma figueira sem frutos? A resposta está aqui no versículo 19, especificamente, que diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui nesse contexto, a gente percebe a atuação de falsos profetas. A gente sabe pela palavra de Deus que profeta é todo aquele ser enviado por Deus, que é a boca de Deus. Aquela pessoa que fala, que transmite a mensagem real de Deus para as pessoas. Mas aqui nesse contexto, no contexto aqui da vida de Jesus, existiam falsos profetas. Assim como no passado, existem falsos profetas na nossa sociedade. Pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Pessoas que cumprem os propósitos, fazem os sacrifícios, os rituais, mas lá fora são pessoas completamente diferentes. São pessoas hipócritas, que falam uma coisa, que convencem as pessoas sobre alguma coisa, mas lá fora elas fazem coisas absurdas. Aqui, Jesus ele fala o seguinte: não os conheço. Se você é cristão, por exemplo, há vários anos, mas se você não faz de Deus a primeira coisa da sua vida, tem algo errado. Se você, por exemplo, é um cristão nominal, a sua vida não está ajustada à vontade de Deus. Jesus ele é explícito em falar assim: eu não os conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A gente percebe aqui na atitude de Jesus que Jesus ele fez pelo menos duas atitudes estranhas, né? Contraditórias aparentemente. A gente percebe na palavra de Deus que Isaías capítulo 9, versículo 6 fala que Jesus é o príncipe da paz. Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 29, é manso e humilde de coração. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 56, Cristo ele não veio destruir, mas ele veio salvar o nosso mundo. Ué, mas por que Jesus, primeiramente, ele manda, ele amaldiçoa a figueira e depois ele purifica o templo com a expulsão de cambistas? Será que é isso mesmo? Mas por que Jesus ele praticou essas duas atividades? Vamos desvendar essa aparente contradição. Primeiro texto, eu convido você, meu amigo, a abrir lá em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, que é a primeira parte, né? Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, ok? Vamos falar sobre a maldição que Cristo ele fez à figueira infantil, ok? Diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Falando agora sobre a purificação do templo com a expulsão dos cambistas, convido você a abrir lá em Marcos, capítulo 11, versículo 15, para a gente continuar essa história de Jesus. Que diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Versículo 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Versículo 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Versículo 20, que volta a falar sobre a figueira sem frutos. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou.
Então, aqui no livro de Marcos, a gente percebe uma análise sanduíche. Como assim uma análise sanduíche? Primeiramente, Marcos ele começa com a história da figueira sem fruto, ele muda radicalmente para uma outra história e depois ele volta na mesma história. Primeiramente, fala sobre a figueira sem fruto, depois sobre a purificação do templo e depois Marcos ele volta a falar sobre a figueira sem frutos. O que quer dizer isso? Primeiramente, por que Jesus ele amaldiçoou a figueira? Primeiramente, nós temos que nos lembrar que a figueira era muito comum ali na região de Israel. Era muito famosa ter uma árvore de figueira. Era muito comum as pessoas encontrarem uma árvore de figueira no caminho. Depois a gente percebe que essa figueira ela tem um fator diferencial. Ela não é igual às outras árvores. Ela não é igual à maioria das outras árvores. E qual que é a diferença? As outras árvores a gente percebe que primeiro vem a folha e depois o fruto. Mas a figueira é diferente. Primeiro nascem e produzem os frutos e depois as folhas. Então foi por isso que Jesus procurou essa figueira sem frutos. Porque primeiro Jesus ele viu ali as folhas, mas quando tem folhas, geralmente uma figueira ela tem frutos antes. Então tem essa diferença que fez Jesus ir de encontro a essa figueira. Mas tem mais detalhes. Ainda havia a possibilidade de ter frutos ou sobras de figos de colheitas passadas ou figos verdes, mesmo não sendo época de figos. Ué, mas por que Jesus, mesmo sabendo disso, ele amaldiçoou a figueira? Primeiramente, a gente percebe que há uma diferença. Primeiro vem os frutos e depois a folha, no caso da figueira. Mas tem um detalhe interessante aqui, queridos. A figueira, ela é estéril. E a figueira sendo estéril, ela representa o tempo. A figura da figueira, ela também pode ser associada à figura do tempo. Por que ela é associada à figura do tempo? Assim como a figueira, de longe, ela aparentava ser uma árvore muito bonita, muito atraente, ela não tinha frutos. Por dentro, ela era podre. E também ela não tinha o que oferecer. De longe é uma árvore sensacional, muito bonita. Mas por dentro ela não tinha fruto. Ela não tinha nada de bom, essencialmente. E a figueira ela pode ser associada ao templo, por quê? Porque o templo também era muito bonito por fora, mas tinha um problema dentro dele. E qual que é o problema do templo? Aqui, a partir do versículo 15, a gente percebe que Jesus, a gente não encontra muito isso na Bíblia, porque Jesus ele é compassivo, ele é humilde, ele é manso, mas Jesus, nesse caso, ele ficou muito irado. E por que Jesus ele ficou muito irado? Porque os israelitas eles estavam começando a ter uma crença superficial. Eles estavam levando esses sacrifícios de uma forma muito hipócrita. Um culto hipócrita a Deus. Eles até obedeciam a esses sacrifícios, mas lá fora eram pessoas insensíveis, que não se importavam com a cultura. Sempre quando essas pessoas viam Jesus ajudar essas pessoas, qual era a primeira coisa que essas pessoas faziam? Criticavam Jesus. Nossa, mestre, mas por que você está dando moral, né, para essas pessoas? Por que você está com medo de pecadores? Por que você está perdendo tempo falando com essas pessoas que estão à margem da sociedade? Ou seja, no templo eram pessoas religiosas, mas fora desse templo eram pessoas hipócritas, que não estavam nem aí para a dor do outro, que desprezavam com uma facilidade absurda as pessoas da sua vida. Então, Cristo ele condenou essa crença superficial dessas pessoas. Mas por que o templo era tão bonito? O que o templo tinha? Primeiramente, tinha grandes paredes, uma arquitetura invejável para ele. Era muito bem delineado. O templo era muito bem feito. O pátio do templo, para os irmãos terem uma ideia, equivalia a 5 campos de futebol. Para vocês verem que era muito grande.
dentro ali do pátio, a gente percebia a riqueza de detalhes. 20.000 carneiros, durante a Páscoa, eram sacrificados ali no templo. Ou seja, um templo fantástico, um templo maravilhoso. Mas qual que era o problema do templo? Do templo, nenhum problema. Mas por que Jesus ficou irritado, então? O problema eram as pessoas dentro do templo. Pessoas que falavam coisa, que se sacrificavam, que eram religiosas, mas fora desse templo eram pessoas falsas, eram pessoas hipócritas, eram pessoas que estavam fazendo da religião um comércio, vendendo bombas, vendendo animais de sacrifício, para que essas pessoas tivessem lucro. Isso é muito grave, queridos. Jesus, ele é manso. Jesus, ele é humilde. Jesus, ele é gente boa, né? Convertendo para a nossa linguagem atual. Mas só que Jesus, ele fica irado também. Não com você que comete pecados a toda hora, no pensamento, mas por conta dessas pessoas que fizeram da casa de Deus um templo de mercadoria. Um templo ali que acabou sendo profanado com atitudes egoístas do povo de Israel. Pessoas que faziam o sacrifício uma forma de ganhar dinheiro. Isso é muito grave. Essas pessoas estavam banalizando esses rituais. E Jesus, ele não só expulsou as pessoas que vendiam. Aqui no texto fala que Jesus também expulsou as pessoas que estavam comprando. Jesus, ele fez um limpa, né? Uma purificação completa. Mas por que Jesus, ele teve essa atitude? Além dessa que o texto nos diz. Primeiramente, porque ele amava a Deus. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Se Jesus visse alguma coisa errada, e essas pessoas usando o nome de Deus, Jesus ficava irado. Porque seria uma incoerência muito grande Jesus vendo o que as pessoas estavam fazendo e ficasse calado. Jesus, ele tomou uma atitude. Não que Jesus ele tivesse algum problema, ele se irasse com facilidade, nada disso. É porque Jesus, ele é justo. E Jesus, percebendo essa atitude errada com essas pessoas, ele agiu. Ele agiu em nome de Deus, para purificar o templo, para que o templo de Deus voltasse a ser limpo e bonito por dentro também. As pessoas estavam surgindo dentro. Estavam brincando com os sacrifícios ali, com os rituais. Então Jesus, ele apenas tomou uma atitude. Ele agiu na hora certa. Não que ele não amasse as pessoas. É claro que Jesus, ele ama as pessoas. Mas só que Jesus, ele colocou a Deus em primeiro lugar. A gente percebe na Bíblia que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Primeiramente, a fé ela é uma certeza daquilo que esperamos e uma convicção daquilo que não vemos. Na fé verdadeira, não há espaço para hesitação. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, fala que o diabo ele creu e tremeu em Deus. Ué, mas se o diabo ele creu em Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então não adianta nada. Eu vim para a igreja, né? Quando, claro, as igrejas estiverem abertas, não adianta nada eu orar, não adianta nada eu fazer jejum. Se o diabo que creu em Deus, ele está condenado, então não adianta nada eu crer em Deus. Mas tem um detalhe ali, queridos. A palavra ali não tem nada a ver com a crença verdadeira, com a fé verdadeira. Ali no original grego, a palavra é vícios. Essa palavra não quer dizer apenas uma fé verdadeira, mas também uma fé falsa. O diabo e seus anjos, eles tiveram uma fé falsa em Deus. Porque o diabo, ele sabia muito bem
que ele era um querubim da guarda ungido, ele morava com Deus, ele sabia muito bem quem Deus era. Ele sabia muito bem o poder de Deus. Ele sabia muito bem o que Deus ele faz. Não é novidade para o diabo, que antes era Lúcifer, o caráter de Deus. Mas por que tem essa diferença? Porque o diabo, ele creu, mas o que ele não fez? Ele não obedeceu a Deus. Ele não se submeteu a Deus. E isso é uma fé falsa. Quando uma pessoa fala que crê em Deus, mas não obedece, é uma fé falsa. Então, o diabo e seus anjos, eles desobedeceram a Deus. Eles criam em Deus, no sentido de que eles sabiam que Deus era, sabiam da veracidade da palavra de Deus, sabiam quem estava se devendo. Mas eles não obedeceram, eles não se importaram em se rebaixar em Deus. O diabo ele queria tomar o lugar de Deus. Isso é fé falsa, é uma fé nominal, é uma fé teórica, uma fé morta. O que Jesus está falando para nós? O que Jesus está falando para você, meu amigo? Tenha uma fé verdadeira em mim. O que é essa fé verdadeira? É uma fé que respeita, é uma fé que se entrega, é uma fé que é prática, é uma fé que é concreta, é uma fé que é viva. Como assim uma fé viva? É uma fé que manifesta que você sente por Deus. Se você ama Deus, você vai fazer boas obras. Não que as obras elas vão salvar, mas as obras elas são resultado da fé verdadeira que você tem. Então, se você crê em Deus, se você tem essa fé verdadeira, essas obras elas são o quê? Consequências, elas são voluntárias. Elas saem de você de uma forma natural, não de uma forma forçada. Então, Jesus, do início até o final, ele teve uma fé verdadeira. Jesus, ele falava que amava a Deus, e ele amava de verdade. Jesus, ele falava que nos amava. O que ele fez por nós? Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você na cruz. O amor de Deus é prático. Ele foi lá e se entregou, ele mesmo, pessoalmente. Foi a partir da morte de Cristo que você agora tem vida. Eu estou falando com você agora, nesse momento. Olha que maravilha. Jesus, ele praticou a fé verdadeira. Uma fé que obedece, uma fé que se entrega, uma fé que se submete. Então, se você ama a Deus, manifeste isso. Fale com o seu vizinho, por exemplo. Fale com o seu colega de trabalho. Fale com uma pessoa que você acabou ferindo. Peça perdão para essa pessoa. Porque se você não pedir perdão para essa pessoa, Deus ele não vai te perdoar. É sério isso. Aqui a gente percebe que o serviço de adoração havia sido comercializado. As pessoas banalizavam esse serviço. E Jesus, ele fez o quê? Ele amou a Deus na prática. Imagine se Jesus estivesse olhando aquilo tudo e ficasse parado. É estranho, não é? Jesus, ele agiu. Jesus, ele teve uma fé prática em Deus. Foi por isso que ele teve aquela atitude. Nossa, mas Jesus, ele é calmo, ele é tranquilo. Sim, mas ele é justo. Jesus, ele é coerente com aquilo que ele é. O que você tem feito, meu amigo? Você tem deixado as circunstâncias minarem a sua fé? Mas se essa pandemia está aí, eu vou deixar de orar. Eu não vou orar mais. Deixa que Deus, ele vai agir na hora certa. Aquele irmão ali está sofrendo, mas eu não vou na casa dele. Eu não vou ligar para ele, não. Tem aqui a Semana Santa, mas deixa que o irmão, ele viva a vida dele, depois ele se vê com Deus. Não, queridos. Tem uma fé prática. Se você vê uma pessoa que está sofrendo, se você, claro, não puder ir na casa dela por causa dessa pandemia, liga para a pessoa. Fale com a pessoa. Mande um link da nossa transmissão para a pessoa.
eu tenho certeza que com essa atitude você vai estar obedecendo a Deus. Nossa, mas a pessoa ela vai me tratar mal, ela nem vai me ouvir. Se eu ligar para ela, ela vai desligar o telefone na minha cara. Tenta. Tenha coragem de falar com essa pessoa. Jesus, ele está à frente de você. Então, que você possa, de verdade, tomar essa atitude. Qual o tipo de fé que você está tendo? E outra coisa também. Qual o ídolo você tem colocado à frente de Deus? A gente sabe pela palavra de Deus que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. E as outras coisas abaixo. Aí não quer dizer que eu não posso amar minha esposa, eu não posso amar meu filho, eu não posso amar o meu pai. Não é nada disso. Você deve amar a sua família. Mas quem tem que estar em primeiro lugar? Deus. Ame a sua família, ame seu amigo, ame seu cônjuge, não tem problema nenhum. Mas se você amar essas pessoas acima de Deus, aí é um problema. Porque Deus é em primeiro lugar. E buscar a Deus também em primeiro lugar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas que Deus sabe que você precisa, vos serão acrescentadas. O que você tem colocado acima de Deus? Será que é o seu carro? Será que é o seu emprego? Será que é uma pessoa que você admira muito? O que você tem colocado acima de Deus? Jesus, ele amava muitas pessoas, mas ele colocava Deus em primeiro lugar. Se Jesus ele colocasse as coisas em primeiro lugar, ele pecaria e ele não poderia ser o nosso Salvador. Mas Jesus ele foi um cordeiro sem defeito, imaculado, sem pecado. Jesus ele não conheceu o pecado. Essa história aqui da figueira sem frutos, do templo, da purificação do templo, na verdade é uma história só. Assim como a figueira, que é bonita por fora, não tem fruto, assim também o templo, que é muito bonito por fora, mas não tem fruto por quê? Porque as pessoas que lá estão, elas não produzem frutos. São pessoas que obedecem a Deus na questão ali do sacrifício, que fazem o que Deus fala para as pessoas fazerem, mas o mais importante elas não fazem, que é manifestar esse amor lá fora. Agora, voltando a trazer essa verdade para os nossos dias, aplicando para os nossos dias, ser cristão é muito fácil. É muito fácil você ler a Bíblia, é muito fácil você orar a Deus, é muito fácil você frequentar a igreja todo dia. Nossa, mas a minha igreja funciona todo dia. Eu vou na igreja todo dia. Mas a pessoa, por exemplo, ela, o filho do seu próximo, ela amaldiçoa o seu próximo, ela fala palavrão ali no dia a dia. Então não adianta nada, queridos. Isso é o quê? É uma superficialidade. É uma pessoa vazia, que dentro da casa de Deus é uma coisa e fora é outra. O que você tem feito com a luz que você tem? O que tem feito você desistir de Jesus? Será que é um problema que você está passando no casamento? Será que é uma prova no seu dia a dia? Será que é falta de emprego? É claro que esses problemas são complicados. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Cristo em primeiro lugar, porque Ele pode restaurar a sua história, Ele pode transformar a sua vida. Ele é especialista nisso. Quem sabe você não está lutando com as armas erradas? Você está lutando sozinho, às vezes. Mas coloque Cristo para te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele só está esperando você recorrer a Ele. Quando você falar com Ele, eu tenho certeza que Ele pode te ajudar. Porque Ele adora isso. Ele adora te ver feliz. Nessa Semana Santa, a gente percebe que cada dia, né, Semana Santa, porque foi a última semana da vida de Cristo, a gente percebe que Cristo ele muito sofreu. Ele foi xingado, ele foi
cuspido, ele foi humilhado, deram murros em Jesus, zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus. Ele foi muito humilhado. Mas por que ele fez isso? Porque ele te ama demais. Jesus, ele deixou o reino, ele deixou o céu, que ele era adorado pelos anjos, estava lá tranquilo. Mas ele veio para essa terra descontaminada. Por que ele fez isso? Porque ele te ama demais. Ele quer que você esteja com ele na eternidade. Então, se você está passando por um problema, se você, por exemplo, está lutando sozinho, decida hoje contar com as forças de Jesus. Porque se você lutar sozinho, você não vai conseguir. Temos um inimigo que é mais forte que nós, que é Satanás. Mas que nós possamos colocar Cristo em primeiro lugar e nós colocarmos ele na nossa vida, porque ele sim pode vencer Satanás. Ele é mais forte do que nós. Ele quer te ajudar. Ele te ama demais. Meu. Você que está aí sofrendo, você que está aí pensando em tirar sua vida, você que está aí pessimista, a quando que essa pandemia vai acabar? Quando que eu vou voltar a trabalhar? Será que eu vou voltar a trabalhar? Porque faz um ano que eu estou desempregado. Desde a pandemia, estou desempregado. Mas não se aflija, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, fala o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está falando isso? Jesus. Jesus, ele venceu o mundo, ele quer te ajudar. Não lute sozinho com relação ao seu problema. Não busque o caminho errado, porque Jesus, de acordo com João, capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho. Não há dois caminhos, ele é o caminho, uma coisa definida, uma coisa singular. Ele é o caminho. Então, se você não quer saber de Jesus, o seu destino é a morte. Jesus, ele é o caminho, queridos. Há só um único caminho. Jesus é esse único caminho. Não há outro caminho. Ele é a ponte sobre o abismo. Ele é a salvação. Que você escolheu hoje de verdade. Escolher esse caminho. Pare de bater cabeça. Pare de lutar sozinho e pare de procurar o caminho errado. A partir de hoje, a partir de agora, nossa, mas o meu pecado ele é terrível. Eu já cometi tal coisa, eu já matei tal pessoa, eu já fiz tal coisa. Queridos, se você não cometeu o pecado do Espírito Santo, que é o maior pecado de todos, a blasfêmia do Espírito Santo, há solução para você. Jesus, ele está ansioso de ouvir tua voz. Clame a Ele. Ele quer te ajudar. Ele pode e quer te ajudar. Ele é Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Ele veio a essa terra como homem. Homem não com as nossas mesmas inclinações, não com as nossas tendências, mas só que ele também é Deus. Ele é um Deus humano. Ele quer te ajudar. Decida-se hoje. Busque a Ele. Recorra a Jesus. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Busque a Ele. Eu tenho certeza que Ele pode te ajudar. O pastor Natan, ele falou sobre o formulário. Esse formulário é para nós conhecermos você mesmo. O pastor Natan, ele falou sobre esse formulário. Esse formulário é para nós conhecermos você mesmo. Então, aquela pessoa que te convidou para essa transmissão, fale com essa pessoa. Coloque o seu nome ali, seu nome, seu endereço, seus dados. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos te ajudar a que você tome essa decisão. Tome a decisão por Cristo. Tome também, se você achar necessário, se você quiser, pelo batismo. Entregue sua vida agora para Jesus. Não perca tempo. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Vai que Ele volte amanhã, por exemplo. Decida-se hoje por Cristo. Ele quer te ajudar, queridos. Ele te ama demais. Não tem como eu explicar o amor de Deus, porque esse amor é gigante.
O amor que Jesus tem por você é uma coisa extraordinária, é uma coisa espetacular. Então decida-se hoje, mesmo por Cristo. Peça perdão pelos pecados que você tem cometido. Eu tenho certeza que Ele pode te dar uma vida diferente. Eu tenho certeza que Ele pode querer te restaurar. Ele quer te ver feliz, meu amigo. Vá para o caminho correto. Busque a Jesus, porque é o caminho para a vida eterna. Trilhe esse caminho. Porque eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que a sua vida vai ser muito diferente. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por sermos amados por Jesus. Jesus, Ele nos amou na prática. Jesus, Ele saiu dos altos céus e se humilhou em forma humana para nos salvar. Foi através da atitude de Jesus, foi através de sua morte que hoje nós temos vida nele. Que nós possamos confiar inteiramente nele. Que nós não confiemos no nosso carro. Que nós não confiemos na nossa casa. Que nós não confiemos na força do nosso braço. Que nós não amemos mais ao nosso cônjuge do que a Deus. Que nós não amemos mais o nosso filho do que a Deus. Não há pecado algum em amarmos a família. Mas que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos escolher um caminho que nos leva à vida eterna. E esse caminho tem o nome Jesus. Pai amado, abençoe essa pessoa que está atribulada. Abençoe essa pessoa que está com medo. Abençoe essa pessoa que está desempregada. Abençoe essa pessoa que quer tirar a sua vida. Que essa pessoa possa olhar para Cristo e mudar de ideia. Cristo, Ele nos ama demais. Cristo, Ele quer ver a nossa felicidade. Cristo, Ele quer estar conosco para sempre. E se nós decidirmos por esse caminho, que nós possamos ter essa relação com Ele face a face, no novo céu e na nova terra. Amado, que bom ouvirmos a Tua palavra. Mas melhor do que ouvir é praticar. Que nós possamos ser cristãos autênticos, não superficiais. Que nós possamos ler a Bíblia, que nós possamos entendê-la, mas que nós possamos também colocá-la em prática. Que nós possamos falar do amor de Deus para as pessoas. Talvez tenha alguém próximo de nós sofrendo. Talvez tenha algum de nós, algumas pessoas perto de nós, que estão com uma tribulação impressionante. Mas que nós possamos falar de Deus para essas pessoas. Que nós possamos levar um remédio verdadeiro para essas pessoas, que é Cristo. O sangue do Cordeiro nos deu vida. Que nós possamos colocar essa alegria para fora. Que nós possamos cada vez mais sermos cristãos da porta da igreja para fora. E aquela pessoa que não acredita em Ti, que essas pessoas possam ser acolhidas. Que nós possamos olhar para essas pessoas com outro olhar, não de crítica, mas de compreensão. Para que essas pessoas possam, através da nossa vida falha, desde que nós obedeçamos a Cristo, que eles possam se entregar a Cristo. Que nós possamos cada vez mais apreciar o amor de Cristo. Que nós possamos ir em todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Pai amado, dá-nos essa coragem, dá-nos essa disposição para que possamos brevemente ver Cristo voltar e termos uma relação com Ele face a face por toda a eternidade. Muito obrigado por tudo, perdoe nossas falhas, te amamos intensamente. Fique conosco, restaure a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros.
o Rei da eternidade, na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou.